Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 14. Nessa aula de hoje, eu vou mostrar mais um pouco de formulários Windows, eu vou criar um menu, mostrar as propriedades do menu, como que elas funcionam, quais são as principais propriedades. Também vou explicar sobre eventos, como que funciona de uma forma básica os eventos na programação, como trabalhar com eles no .NET. E nós vamos configurar o menu de sair para fechar a aplicação quando o usuário clicar nele. Vou abrir o Visual Studio Express 2012 e vou abrir meu projeto temporada 1. Na aula passada a gente começou a camada de apresentação, então dentro dela nós criamos o formulário de menu, demos o nome para ele de FRM Menu. Para mim abrir ele, ou eu posso clicar duas vezes sobre o Form Menu, ele já abre aqui no visual, na parte visual. Eu tenho a opção de dar um botão direito em cima dele, e aqui eu posso visualizar como designer ou visualizar como código. Então aqui são as duas opções que tem. Então se eu quiser visualizar design, eu posso bater o dedo e visualizar design, que é como eu clicar duas vezes. Se eu quiser ver código, eu posso dar um botão direito, ver código, ou F7, que aí você visualiza o código da aplicação. Outros arquivos também que você pode clicar para ver. Se você abrir ele aqui do lado, você vai ver que ele tem mais 2 a 3 arquivos. O designer é quando você vai arrastando as coisas e colocando nele, ele vai registrando esse arquivo aqui, ó, que é o Form Designer. E o menu, quando você vai colocando o código nele C Sharp, o código C Sharp vai sendo guardado aqui nesse cara aqui. Então se eu clicar duas vezes aqui no Designer, vocês vão ver, talvez vai estar fechadinha essa opção aqui, ó. Vai estar fechado assim, ó. Aqui, ó, Windows Form Designer Generate Code. Então toda vez que você arrastar botão, caixa de texto na tela, aqui dentro ele vai colocando. Então se você ler aqui, ó, tem muita gente que aprendeu a fazer isso na mão na faculdade, ó. Então lá, ele cria aqui, por exemplo, a gente fez a status bar, né? Ela tem uma status bar, aí ele criou um label, colocou o label dentro do status bar. Então se você vai vendo aqui, ele vai construindo, ó lá. Criou o status bar, olha lá, criou aquele label de versão que a gente colocou. Tá vendo? Então aqui ele vai, aqui as informações do formulário, ó, o título, o texto dele, a gente foi lá e digitou o texto na propriedade, ele vem colocando tudo aqui. Então você normalmente não precisa se preocupar em mexer com isso. Até é bom que não mexa para não ter perigo de estragar. Mas quem gosta de ficar conhecendo como tudo funciona, toda vez que você arrastar um componente na tela, ele vai ser colocado aqui dentro desse arquivo para você. Então quem faz isso? A ferramenta Visual Studio faz isso sozinho. E aqui dentro é a parte de código. Se você clicar duas vezes nessa laranjada, aqui está a parte de código do nosso formulário, tá? Que nós não vamos mexer agora, depois a gente vai estar mexendo. Então só para vocês conhecerem, quem gosta de ir conhecendo. Então vamos clicar duas vezes no Form Menu. Na aula passada nós paramos, então criamos o formulário, falamos que ele é um MDI, que é um formulário MDI, que vai ter filhos dentro dele, e colocamos a barra de status. Então nessa aula vamos começar colocando o menu aqui nesse formulário. Esse formulário é o formulário principal, que é o formulário de menu. Então vocês lembram como é que chama a janela que tem os componentes, os controles? Chama caixa de ferramentas, que em inglês caixa é box, ferramentas é tool. Então vamos aqui em View, Toolbox, menu View, de visualizar, Toolbox, que é a tradução de caixa de ferramentas. Notem que tem um desenho de uma caixa de ferramenta aqui do lado. Lembrando que a gente viu aula passada que aqui está categorizado, então ele coloca por categoria. Nós queremos mexer com menus e barras de ferramentas, né? Então, dentro dessa categoria. E aí, a opção que nós vamos colocar hoje no nosso formulário é essa opção aqui, menu strip. Então vamos pegar esse menu strip, vamos arrastar ele para dentro do formulário, solta. Olha lá, ele encaixou aqui na parte superior do nosso formulário o menu. Nesse momento ele fez aquilo que eu falei. Ele foi lá no Form CS, se a gente entrar aqui nesse Form Designer, que eu falei para vocês, acabei de falar, e vir aqui em Windows Forms Design Edit Code, vocês vão ver que aqui embaixo tem o menu strip, olha lá. Ele criou, ele adicionou pra gente aqui, ó. Também na ferramenta colocou esse cara. Olha o nome dele, ó. Ainda tá menu strip 1 e o texto menu strip 1. Então, conforme a gente vai mexendo, ele vai alterando aqui pra gente. Tá? Então, por trás existe o código que antigamente era feito tudo na mão. Agora, como nós temos uma ferramenta, a ferramenta faz o trabalho de código pra gente, a gente só coloca. Então, o menu ele é bem simples, ele é parecido com o status bar. Tá vendo aqui, ó? Ele tá escrito assim, ó, type here, digite aqui. Então a gente vai clicar e vai digitar o menu que a gente quer construir aqui. Antes de começar a construir, vamos só olhar as propriedades do menu. Lembre que eu falei que tudo tem propriedades.
O que são as propriedades? São as características. Então vamos ver o que a gente consegue configurar desse menu. Então vou clicar nele, botão direito, propriedades. A última opção, properties. Olha lá, então vamos começar. Toda vez tem que vir sempre e colocar aqui um nome. Olha lá, menu strip é o nome que ele tem. Vamos colocar menu principal para esse cara, para a gente saber que é o menu principal, que é o pai dos menus aqui. Então esse menu, quando eu falo menu principal, eu sei que é esse menu, que é o que vai ter os menus dentro dele, é o container de menus, né? Tá vendo? Então tem várias propriedades. Então essa é a que a gente tem que sempre colocar. Em todos os objetos que você colocar nas suas telas, você tem que colocar um nome, porque depois se quiser usar na programação, esse nome é o nome que vale. Ó, então tem várias, ó, tem o doc, lembra do doc que eu expliquei da barra de status? A barra de status ela ficava fixa aqui na parte de baixo, ó, ela encaixa aqui na parte de baixo. O menu, que é o cara que está selecionado aqui agora, o dock dele está encaixado na parte de cima. Então, se você vir aqui na parte de dock, olha lá, ele está marcado para ficar encaixado na parte de cima do formulário. Back color é a cor de fundo. Então, se eu quiser mexer na cor de fundo, se eu alterar, por exemplo, aqui para amarela, a cor do menu fica amarela. Normalmente a gente deixa nessa cor control, que é a cor que vem por padrão, que ela pega a cor dos controles, né? Então vamos deixar na control. O menu também tem outras propriedades, mas as principais são essa que eu mostrei, que é o name, e a propriedade itens, que é uma propriedade bastante importante do menu, que mostra os itens desse menu. Então não vamos mexer agora, não, vamos criar o menu, depois eu volto aqui e mostro o que vai aparecer aqui dentro do itens. Se a gente clicar nos 3 pontos, então tá vendo que só tem o menu principal, e não tem nenhum item aqui nele ainda. Então, conforme eu for criando lá, eles vão aparecendo aqui, se você preferir manipular os itens por aqui. Então, vamos lá. Como é que eu crio um item? Vou clicar aqui, então, ó, nessa parte que está escrito Type Here. O que é a tradução de Type Here? Here é aqui. Type é digite. Digite aqui. Então, vamos lá. O primeiro menu nosso, vamos chamar de cadastro. Vou dar o Enter, lá ele já fixa. Então, criei o primeiro menu. Dentro do menu cadastro, eu quero colocar um menu chamado cliente. Dou Enter, também criou o menu cliente. Então aqui eu tenho o menu cadastro, dentro dele cliente, aqui eu poderia colocar fabricante, fornecedor, produto e o que eu precisar. E se você quiser criar menus dentro de menus, é só clicar, ele abre aqui e você vai digitando. Então o primeiro passo é construir assim. Vamos criar um outro menu principal aqui chamado sair, que é para sair da aplicação. E aí eu tenho assim meus dois menus, dentro do menu cadastro eu tenho o menu cliente. Se eu quiser colocar a tecla atalho, sabe quando você aperta o Alt e aí ele aparece um risquinho embaixo? Eu posso colocar a tecla atalho também, é só eu vir no nome. Aqui eu clico de uma vez no nome. E antes da palavra que eu quero, eu coloco um Ezinho comercial. Tá vendo? É só colocar o Ezinho, que é esse cara aqui, ó, que ele fica no teclado em cima do número 7 normalmente. Você coloca ele, a hora que você dá um Enter, ó, ele vai sumir, tá vendo? E a letra na frente dele vai ficar com o risquinho embaixo. Então, quando a aplicação rodar, se você apertar o Alt e o C, ele vai abrir essa aqui, se transforma na tecla atalho. Então, se você quer colocar teclas atalho nos nomes, ó, você clica no nome, né, para editar, só clicar uma vez e esperar um pouquinho. E aí, antes do nome, você coloca o E, por exemplo, aqui eu vou colocar na letra L, ó. Olha lá. Então, o C de cadastro e o L de cliente. Então, se eu apertar Alt, CL, ele vai abrir a tela de cliente para mim. E no sair também posso pôr. Se eu achar difícil ficar clicando aqui, você pode vir aqui na propriedades, ó, nas propriedades dele, ó, botão direito propriedades, se não estiver aparecendo. A propriedade text é o texto que está aparecendo lá, tá vendo? Se você preferir editar o texto por aqui, eu posso vir aqui e colocar antes do S, ó, o E. Tá vendo? Eu venho e coloco aqui também, ó, e sair. Quando eu der o Enter, já vai aparecer lá para mim. E aí eu fiquei com a minha tecla atalho, então no C do cadastro, no L do cliente e no S do sair. Todos com tecla atalho. Então vamos lá, o primeiro passo mais importante é toda vez que você acaba de criar o menu, você vem em propriedades, botão direito propriedades, properties, e você vai colocar um nome para esse menu. Então vamos chamar esse menu de menu cadastro. Menu cadastro, que é o menu de cadastro. O de cliente vamos chamar de menu cliente. Menu cliente. E o sair vamos chamar de menu sair. E assim fica bonito. Por que tem que colocar o nome? Daqui a pouco a gente vai implementar, quando clicar nele, vai abrir uma tela.
Então, a gente tem que ver se, na hora que eu clicar para implementar, para chamar a tela, lá no código vai estar assim, ó, menu sair e o evento dele, que eu vou explicar agora sobre os eventos. Então, tem que estar com o nome legal para você conseguir identificar o que é esse menu lá no código, nos bastidores da tela. Atrás da tela tem o código. Então, a gente tem que sempre deixar o nome bem escrito, bem, de uma forma bem legal, para depois conseguir achar ele na parte de C#, que é no código. Notem que aqui embaixo apareceu, junto com a barra de status, lembra que eu falei? O menu também, ele também fica aqui embaixo, você tem um acesso aqui nessa barra aqui, se você clicar aqui você também já vê as propriedades. Às vezes você não gosta de ficar clicando aqui no menu, ó, você pode clicar aqui, ele já seleciona ali e já mostra as propriedades aqui do lado para você, então também é outra forma de abrir rápido. O menu tem propriedades também, como as outras, cor de backcolor, cor de fundo, ele tem aqui como você trabalhar com imagem no menu, tá vendo? Ele tem, então, mas as principais são a primeira, que é o name, que é aqui a gente setou, e a text, que é o texto que aparece no menu. Essas são as básicas, são as principais, que são as duas que normalmente a gente coloca no menu. Então vamos voltar então no menu, eu vou clicar aqui no menu, ou clicar aqui embaixo, e vamos ver as propriedades itens dele agora. Então vamos ver o que apareceu aqui dentro do itens. Se você preferir editar os itens por aqui, olha lá, então ele falou para mim assim, ó, eu tenho aqui o meu menu principal, que é o container, que é o cara aqui onde os outros estão colocados dentro dele, e dentro dele eu tenho o menu cadastro e o menu sair. Se eu clicar num deles, aqui do lado eu já tenho as propriedades, tá? Então tem as propriedades aqui dentro também já tem. Então eu posso vir fazer igual eu fiz lá fora, colocar para ordenar o nome delas de A a Z, e aí eu tenho aqui dentro as propriedades, ó, posso editar por aqui, se você preferir mais rápido pode vir por aqui. Se eu quiser ver os filhos aqui desse menu cadastro, por exemplo, né, a gente lembra que o menu cadastro tem um menu cliente dentro. Eu clico nele, tem uma propriedade chamada Drop Down Items, lá, Drop Down Items, que eu venho e clico nos 3 pontinhos dela, ela fala, dentro desse menu que você escolheu tem o menu cliente. E aí se eu clicar nele, aí eu posso vir aqui, ver os itens dele e assim vai indo. E você pode ir configurando todos eles se você preferir. Mas eu acho que por aqui, pela forma de clicar aqui é mais rápido. A não ser que tenha um menu muito grande, que às vezes é difícil ficar clicando, você vai por lá. Então está feito nossos menus. Então se a gente executar agora, vamos compilar para ver. View, Output. Vou dar um botão direito e vou aqui na minha Solution Explorer. Então View, Output é a nossa janela de saída. É só para mostrar o que vai ser compilado. E depois eu vou em View, Solution Explorer, para ver a janela de solução, que é aquela janela que aparece aqui no canto, ó. Tá vendo? Apareceu aqui. E na minha Solution Explorer eu vou dar um botão direito aqui, em cima da solução, e vou dar um Build. Ou a tecla F6, se vocês quiserem. A tecla atalho é o F6, ele vai compilar só. Compilou, deu tudo certo, tá vendo? Então aqui ele falou que compilou com sucesso, não falhou, e 3 atualizações, então deu tudo certo. Vou executar agora para ver o menu. Olha lá, cadastro, cliente e o menu sair. Então tá os dois menus aqui, tá vendo? Legalzinho pra gente, estão eles aqui. Então agora vamos implementar esses menus. Para implementar os menus, vamos implementar o sair primeiro, né, que a gente consegue fechar a aplicação. E o outro, que é o do cadastro cliente, eu vou ter que parar ele, deixar ele quietinho e fazer as telas primeiro, para depois voltar nesse menu, para estar mostrando como que a gente chama as telas a partir dele. Então, para implementar o sair, eu tenho que explicar um outro conceito de programação para vocês que eu ainda não falei, que é um conceito usado nas telas, que é o conceito de eventos. Então, vamos ver um pouquinho sobre eventos. O que são eventos? Primeira coisa, antes de falar dos eventos, o que é um evento na sua cidade? Quando você está conversando com seus amigos e eu vou falar assim, vai ter um evento na minha cidade, né? Vai ter uma festa, um evento com uma banda na cidade. Então, o que é um evento? É uma coisa diferente. A cidade está quieta, está tranquila e vai ter uma coisa diferente nela. Vai acontecer alguma coisa diferente. Então, vai ter um evento na cidade. Parte desse princípio, mesmo princípio do evento na cidade, é o evento que a gente vai ver aqui na programação. Então, as GUIs, que são as Graphics User Interfaces, interfaces gráficas dos usuários, elas são baseadas em eventos. O que são eventos? Eventos, quando um usuário interage com a tela, quando o usuário começa a mexer na tela, começa a manipular, arrastar o mouse sobre a tela, clicar nos botões, essa interação ela é conhecida como um evento na programação. Está acontecendo um evento sobre a tela. Quais são os eventos mais famosos que a gente conhece? Clicar em um botão, selecionar um item do menu, que é o que nós vamos fazer agora, abrir e fechar uma janela, mover o mouse, digitar, apertar uma tecla na caixa de texto. Esses são os eventos mais comuns conhecidos na programação. Na programação, quando acontece um evento, por exemplo, clicou no botão, você vai lá e programa para fazer alguma coisa, para executar uma tarefa. Então essa tarefa,
ela é conhecida como laço de evento, ou todo mundo fala em inglês que é Event Handler. Então, Event Handler, o laço do evento, são as tarefas, o código que você implementou para ser executado, o que deve acontecer quando aquele evento acontecer. Então, quando alguém clicar no botão, o que vai acontecer? O que é para fazer? E o processo de responder a esses eventos é chamado de tratamento de eventos. Então, vou tratar aquele evento clique, vou lá e vou implementar para quando clicar no botão, abrir uma tela. No nosso caso, quando o usuário for clicar no menu sair, vai disparar um evento, e eu vou pegar e vou falar para ele abrir, para ele fechar a aplicação, no caso, que vai encerrar nosso programa. Os eventos, eles têm os parâmetros de entrada. Lembra que eu expliquei nas outras aulas dos parâmetros de entrada? Se você for fazer um bolo, você tem que passar os ingredientes e sai o bolo como um retorno, como resultado. Então, todos os eventos, eles têm os parâmetros de entrada. Então, vocês vão ver no .NET que esses parâmetros de entrada, eles são conhecidos como o sender e o e. O sender, pessoal, sempre vai guardar dentro dele. O que é sender? É enviar, né? Quem enviou. Então, dentro dessa variável, sempre vai ter a pessoa que disparou o evento. Por exemplo, se eu cliquei no botão, dentro do sender vai estar o botão. Se eu cliquei numa caixa de texto, apertei uma tecla, dentro do sender vai estar a caixa de texto. Ou seja, quem que originou o evento, da onde veio esse evento. Tá? Então, aqui dentro fica guardado quem que originou. Então, pode ser um botão, uma caixa de texto, um menu, e assim. Então, quem originou o evento é o que fica dentro do sender. O E é onde tem as informações sobre o evento. Por exemplo, toda vez que alguém apertar uma tecla numa caixa de texto, o sender vai falar assim, opa, a caixa de texto está enviando aí o evento. Então, a caixa de texto, nome, por exemplo, vai estar aqui dentro do sender. E o E, assim, eu preciso saber qual tecla foi apertada dentro da caixa de texto. Por exemplo, aquelas caixas de texto que você só deixa digitar valor. Dentro do E, você consegue saber qual tecla foi apertada. Então, o E, ele vai guardar as informações do evento, as informações complementares que você precisa. Tá? Então, aqui embaixo tem um exemplo. E.keycode, quer dizer, dentro do E, você vai pegar o código que foi apertado e vai verificar se ele é igual a um Enter. Tá? Então, você consegue fazer esse tratamento. Então, todos os eventos, vocês vão ver que vai ter essa palavrinha sender e essa palavrinha E. Então, você sabe que dentro do sender tem da onde que veio o evento, se foi de um botão, caixa de texto. Então, aqui dentro vai estar o cara que originou o evento e aqui no E vai estar as informações a mais que você precisa para fazer alguma coisa especial no evento. Aqui nós temos um exemplo de uma caixa de texto. Então, aqui eu tenho a caixa de texto. Na janela de propriedades, que é a janela que a gente está mexendo, tem um íconezinho do lado que eu vou mostrar agora para vocês, que é um raio que você clica para ver os eventos. E aí, por exemplo, esse exemplo aqui, estou falando do evento Keydown. Keydown é apertar para baixo, apertar a tecla. Aí eu falei que eu associei esse método aqui a ele. Tá? Então, dentro desse cara aqui vai estar escrito texto. E aqui está o exemplo do código. Ó. Então, lá no código C# vai estar assim, ó, a text box, a caixa de texto Draws e o evento Keydown. Então, esse é o nome do método. Olha lá, o sender, que aqui dentro vai estar a caixa de texto, que é essa caixa de texto aqui, que de onde que veio o evento. E o E vai estar as informações sobre essa caixa de texto, que no caso do Keydown, dá para você saber que tecla que foi apertada, entre outras informações da caixa de texto. Então, esses dois parâmetros são os parâmetros que vêm quando um evento acontece. Imagine que eu estou na tela, tá? Imagine que essa parede marrom é a tela. E eu estou na tela. Então, eu sou um objeto, não tem um botão, a caixa de texto. Então, eu sou o objeto Draws, estou dentro da tela. Então, quando você abrir a tela, ela vai estar parada. Toda vez que a tela abre, o botão está parado, a caixa de texto está parada. Então, eles estão lá quietinho, paradinho. Quando eu mexer o ombro, por exemplo, ó, opa, aconteceu um evento. Quer dizer, o Draws estava parado, ele estava quieto, paradinho, e mexeu o ombro. Então, o ombro foi um evento. Aí vai ter um espaço dentro da programação escrito assim, ó, quando o Draws mexer o ombro, que é um evento, aconteceu uma coisa, ele estava parado, ele se movimentou, aconteceu um evento. Então, o que você escrever aqui nessa parte é o que vai acontecer. Tá? Então, os objetos são assim, o botão estava parado, você passou o mouse em cima dele, opa, o botão estava parado, passaram o mouse em cima dele. Então, se quando passar o mouse quiser que faz alguma coisa, você vai no evento, passar o mouse, e coloca, quando passar o mouse eu quero que o botão fique vermelho. Outro evento, clicou, o botão está lá paradinho, você vai lá e apertou o botão. Opa, clicou no botão, aconteceu o evento. Então, a mesma coisa, por exemplo aqui, toda vez que o Draws mexeu o ombro, o evento mexer o ombro, eu quero que a cabeça dele balance também. Então, mexeu o ombro, eu vou lá no código e falo assim, se mexer o ombro alto, a cabeça vai balançar. Então, toda vez que mexer o ombro, a cabeça balança.
Mexeu o ombro, começa a balançar. Então, a cabeça vai balançar porque você foi lá na parte do código, que está falando que quando mexeu o ombro, e você mandou balançar a cabeça. Tá? Mesma coisa o braço. Vamos supor que tem dois eventos. Levantou o braço direito e levantou o braço esquerdo. Então, quando levantar o braço direito, eu quero que levante o braço esquerdo. Então, abriu a tela, está lá paradinho, levantou o braço direito, aí você vai lá e implementa. Se levantou o braço direito, levanta o braço esquerdo. Então, quando eu levantar o direito, o esquerdo vai levantar porque você mandou. Você foi lá no evento levantar o braço direito e mandou ele levantar o esquerdo. Ou, vamos supor, estou com o esquerdo levantado. Toda vez que ele levantar o direito, abaixa o esquerdo. Então ele vai levantar o direito ou levantar o direito. Aí você implementa para ele baixar o esquerdo. Então os eventos, imagina que o componente, o objeto, ele vai aparecer. A primeira vez que ele aparece, ele está parado, está quieto. Então todo evento, toda mudança que acontecer naquele objeto, na caixa de texto, no botão, no menu, aquilo ali, eles são eventos. As coisas diferentes que acontecem nele, mouse passou, clicaram, aumentou, diminuiu, tudo que acontecer que mudar ele é um evento que está acontecendo. E você pode ir lá e tratar esse evento. Então aqui, ó, vamos implementar nosso evento sair, botão direito propriedades nele. Aí aqui na janela de propriedades tem esse raio, tá vendo? Ó, quando você clicar, tem dos dois tipos. Tem as propriedades, que são os itens que você personaliza o seu objeto, no caso o menu, a cor, o nome dele, o texto dele. E aqui do lado tem esse rainho aqui, ó, que se você passar o mouse sobre ele, ó, ele vai falar assim, ó, são os eventos do menu. Então eu estou clicado sobre o menu, vou vir aqui e vou clicar no raio. E aqui tem os eventos que o menu pode, que você pode tratar. Então quando acontecer isso aqui no menu, você pode implementar uma tarefa para acontecer, você pode criar um código. Tá vendo? Então tem aqui ó, o clique, o double clique, clicar duas vezes no menu, drag, drop, drag é arrastar e soltar, né? Então você tem aqui a opção de drag e drop. Mas aqui para baixo você tem a opção de mouse enter, quando o mouse entrar nele, quando o mouse sair dele, mouse leave, quando... Tá vendo? Então você tem alguns eventos. Esses caras aqui são os eventos, o que pode acontecer com o menu que você pode estar tratando. Por exemplo, aqui ó, nos primeiros, ó, back color change. Se alguém alterar a cor de fundo dele, no caso se você for um menu que você permite que o usuário altere, quando alterar você pode executar uma ação. Então tem uma série de eventos. Aí você pode clicar sobre o evento, botão direito aqui nele, descrição, ó, description, e aqui embaixo ele te explica. Olha lá, o evento é disparado quando o valor do background image property é alterado no controle. Então aqui você pode clicar em cada um deles, por exemplo, se alterar a fonte do menu, tá vendo? O evento é disparado quando o valor da propriedade fonte é alterado no controle. Então aqui você tem os eventos que você pode trabalhar em cima do menu e aí as opções. Então, no caso nosso, nós vamos trabalhar no clique. Uma coisa que é importante falar é assim, todo botão, por exemplo, o menu, se eu clicar duas vezes nele, aqui em cima dele, ele vai levar eu para implementar um evento dele. Qual é o evento principal? Então, qual que é o evento principal do menu? O que é o evento principal? É o evento que os programadores mais implementam. Tá? Então, qual que é o evento que os programadores sempre implementam no menu? O clique. Então, se eu clicar duas vezes aqui, ó, vou clicar duas vezes, ele vai me levar lá para o código C#, ó, aqui em cima, se vocês notarem, ó, eu estava aqui no design, ele abriu aqui a janelinha e já me trouxe aqui para o código. Se eu voltar no design aqui em cima e clicar no menu sair de novo, ó, vocês vão ver que aqui ó, ele implementou o evento clique. Ó, posso apagar aqui, por exemplo. Se eu quiser vir apagar ele aqui, quando eu clicar de novo nele, ó, ele vem e cria de novo aqui para mim, tá vendo? E ele já vem e já coloca o nome aqui. Ou o que eu posso fazer, se eu quiser, por exemplo, ir lá, criar o evento lá e colocar o nome aqui. Aí tanto faz. Ou de repente, ó, por exemplo, ó, apaguei. Tá vendo? Não tem mais o clique. Tá vendo que tá marcado aqui o for color? Não importa qual que tá marcado aqui. Quando eu clicar no sair duas vezes, ele vai falar assim, qual que é o principal que os programadores mais implementam? Ah, é o clique. Ele vai vir e vai colocar aqui para mim. Ó. Vou clicar duas vezes. Ó. Olha lá, ó. Se eu voltar aqui, vocês vão ver lá. Independente de qual estava marcado, ele veio e criou o clique para mim. Ah, se eu quiser fazer outro, se eu não quiser criar o clique, vou apagar aqui. Ó. Só vir aqui e dar um del aqui, limpar ele. Eu quero criar um outro que é o mouse enter, quando entrar com o mouse. Eu venho aqui em cima dele, aqui, do mouse enter, e clico duas vezes, ó. Olha lá, ele vem e implementa para mim aqui, ó, o mouse enter, tá vendo? Então ele vem. Quando eu quiser implementar outro evento que não é o principal, eu tenho que vir aqui e escolher e clicar duas vezes sobre o evento.
Agora, se for principal, ou eu venho aqui e clico 2 vezes aqui no clique, ou eu clico 2 vezes no menu. Tá? Se você não quiser se preocupar por enquanto em vir ficar olhando aqui, você vem e clica 2 vezes aqui sobre o menu sair. Ele já vai vir no código para mim e mostrar aqui no C Sharp. Então aqui no C Sharp já tem aqui o menu clique sair. Tá vendo aqui, ó? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho de C Sharp agora, ó. Vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Então, ó, se eu vim aqui clicar 2 vezes, ou se eu vim aqui na View Solution Explorer, como eu falei para vocês, ó, eu posso vir aqui também no formulário menu. Quando eu clicar com o botão direito nele, View Code, ele vai me levar para o código C Sharp. Aqui nós estamos falando de código C Sharp, ó, quando a gente vem para a parte do código, a gente já está falando da parte C Sharp. E olha lá, então eu sei que aqui, ó, lembra que eu falei para vocês colocar um nome legal lá nos menus? Ó, aqui o nome dele, ó, menu sair, underline, clique. Então eu sei que eu estou implementando o evento clique do menu sair. Isso aqui é só um nome, poderia ser X, Y, Z, qualquer coisa. Mas quando a gente clica 2 vezes sobre ele, o Visual Studio já cria um nome bem bacana para a gente, para ficar fácil de implementar. Então, batendo o olho, eu sei que é o evento clique, que é quando eu clicar no menu sair. Olha lá, então fica facinho. Lembra que eu falei do sender agora há pouco? Ó, o sender, então aqui dentro ele vai vir dentro dele o menu sair, se você precisar trabalhar com ele. E aqui dentro vai vir informações sobre o clique, quando eu clicar no menu sair, algumas opções, informações sobre o clique. Tá? No nosso caso, nesse caso, não vamos tratar nada disso, vai ser só para fechar a aplicação, vai ser bem básico. Então, como eu falei para vocês que a gente não pode ser igual o cavalo, que só vir aqui implementar o que precisa ir embora, sem ver o que está acontecendo, vamos dar uma geral nessa classe. Ó. Olha lá que interessante, ela é uma classe, lembra que a gente criou as classes nas primeiras aulas? Ela é uma classe como aquelas, ó, então tem os métodos using, então está usando system, está usando collect generics, tá vendo? Ele está usando aqui alguns namespaces, não quer dizer que ele está usando aqui embaixo, quer dizer que normalmente as pessoas que implementam código nas telas usam esses caras aqui. Então quando você cria uma tela nova, o Visual Studio ele já te sugere esses caras para você usar. Se não quiser eles, você tem aquela opção que eu mostrei aquela vez, que dá um botão direito lá, vai em organizar usings, aí coloca aqui remover e ordenar. Então ele remove o que não estiver sendo usado e ordena. E no final a gente faz isso, vai que a gente precisa de alguma dessas, né? Aí mais para baixo, ó, o namespace. Lembra que eu expliquei do namespace nas primeiras aulas? O namespace é para agrupar, no nosso caso aqui, ele vai agrupar todas as classes que são formulários dentro do mesmo pacote, né? Dentro do mesmo namespace. E por que ele chama a apresentação? Ele chama a apresentação porque aqui na nossa Solution Explorer, o nosso projeto chama apresentação, tá vendo? Então tudo por padrão, tudo que eu criar aqui dentro dele, vai estar dentro do namespace apresentação. Então a gente sabe que quando a gente bater o olho aqui em cima e ver namespace apresentação, a gente sabe que são as classes, os objetos que estão dentro daquele projeto apresentação, que são a nossa camada de apresentação, que são as telas, os formulários que são exibidos para o usuário. Um pouco mais para baixo, a gente tem aqui Public Class, que é uma classe pública que tem o nome de Form Menu. E lembra que eu expliquei o conceito de herança? Ó, ela é uma classe, lembra que a classe ela é um objeto, representação de um objeto, né? Então essa classe ela chama Form Menu, ela serve para representar um objeto menu. Então eu quero criar um formulário de menu, um formulário inicial que tem um menu em cima e uma barra de status embaixo. Então essa classe ela é para isso. E ela herda da classe Form. E essa classe Form, ela é uma classe que está dentro do namespace system.windows.form. Então, toda vez que você criar um formulário do tipo Form, que tem esse visual assim de formulário, que tem aqui os minimizar, o íconezinho aqui e tudo, ele vai estar herdando desse Form no .NET. Tá? Então, no .NET ele vem e herda do Form. Então, aqui dentro está tudo que precisa para criar um formulário. Então, essa classe sua vai ter tudo que um Form tem, mais o que você escrever aqui. Ó. Então, o que a gente escrever aqui é o que tem no formulário. O próximo item, Public FRM Menu. Isso aqui é o construtor, é esse cara que constrói o formulário. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de construtor na programação, é o cara que constrói, é o que é chamado primeiro de tudo. Quando eu começar a rodar essa tela de menu, esse cara aqui é o cara que vai ser o primeiro método que vai ser executado. Como é que eu faço para identificar se é um construtor ou não? É bem fácil. O construtor não tem um tipo, ele tem a palavra public, depois ele tem o nome do construtor e os parâmetros, e não tem nada no meio. Tá vendo aqui ó, que não tem void, não tem int, não tem nada aqui no meio? Ó. Não tem nenhum tipo de variável de retorno aqui. Lembra que eu falei para vocês que
a variável aqui, ó, esse aqui é void, tá vendo? Ó? Então ele tem se é privado ou público, depois ele tem o retorno aqui que vai devolver no meio e o nome. Esse cara aqui ele só tem falando que é público e o nome. Então quando não tem o tipo no meio, normalmente é o construtor. E outra característica do construtor é que ele tem o mesmo nome normalmente o mesmo nome da classe. Então se minha class tem o nome de form menu, eu vou ter aqui logo no começo public form menu. Então esse aqui é o construtor, é ele que vai construir esse formulário. Então ele que é executado. Agora, tá vendo aqui que ele tem um cara chamado initializate component? O que é initializate component? Ó? É um método chamado inicializar componente. Vamos ver onde que esse método está? O que ele faz? Aqui tá vendo ó, que não tem nada aqui em cima, ó, só tem duas janelinhas. Né? Ele vai abrir uma terceira janela, provavelmente no canto de cá, que é onde está implementado esse cara aqui. Esse cara aqui, já antes de eu mostrar para vocês o que ele é, dentro dele estão aquelas linhas que eu falei, que são as linhas que você vai arrastando os componentes e colocando na tela, ele vai colocando essa linha por trás para você. Então, se eu for aqui nele, botão direito, Go to Definition. O que é Go to Definition? Botão direito, Go to Definition. O que é Go to Definition? Go é ir, to é para definição, ir para definição. O que é definição? Ele vai mostrar como que o método foi construído. Então, se eu der um Go to Definition, aí aqui eu vou ter, ó, olha aqui, onde que ele foi parar, ó. Form menu.designer. Ele entrou dentro do design da tela e aqui dentro ele tem esse método chamado private void initializate components e aí está indo, ó, barra de status, ele cria uma nova barra de status, ele cria o label da barra de status, o menu principal, cadastro, sair, tá vendo? Ele está criando toda a tela aqui, ele vai construir a tela. Aí ele configura a barra de status principal, ele configura o label dela, o menu principal, tá vendo? O menu sair, então ele vai construir a tela. Então esse cara que chama Initializate Components, vocês nunca podem apagar ele, senão o formulário para de funcionar. Então esse cara aqui, ó, todos os formulários que vocês criaram, vocês vão ver que vai ter o public e o nome do formulário, e logo dentro tem o Initializate Components. Então esse cara aqui que desenha o formulário para vocês. Então vocês nunca podem apagar essa linha daqui, senão para de funcionar tudo. E aí, ó, se você quiser ver onde que é que eu fui aquela hora, botão direito Go to Definition, ele é esse cara aqui, ó. Se você vir aqui, ó, aqui no nosso projeto de apresentação, no Form Menu que você está criando, tem aqui, ó, Form Menu Designer. Aqui dentro, se eu clicar duas vezes, vocês vão ver que aqui dentro tem aqui, ó, aquele cara que a gente deu o botão direito e veio parar nele aqui, que é o Initializate Components, tá vendo? Então, eu estou mostrando só para conhecimento. Tem pessoas que gostam de já ir vendo as videoaulas e já ir fuçando para conhecer. É legal você dominar. Quanto mais você conhecer dos bastidores da programação, mais você vai ficar expert em programação. Então, aqui eu sei, por exemplo, que se você está começando, você não precisa nem se preocupar com isso. Você vai arrastar tudo aqui, ele vai criar para você. Você só precisa saber que quando você vir aqui no código C#, você jamais pode apagar esse método aqui que tem o Initializate Component dentro. Porque é ele que vai construir o formulário que você desenhou. Se você apagar essa linha daqui, quando você executar não vai aparecer nada do que você desenhou. E logo abaixo, então, tem o evento clique do nosso menu sair. Então aqui o nosso menu sair tem o evento clique. Então esse é o event handler que a gente fala, que é o laço. Então quando clicar lá no menu na hora que estiver executando, ele vai entrar aqui dentro. Ó. Então o que eu escrevi aqui é o que vai ser executado quando ele clicar no menu sair. Nesse caso aqui, como eu estou no menu principal, é o formulário principal, né? A gente não está falando que o menu, esse form menu é o primeiro que vai ser executado, que eu mostrei na aula passada que lá no método main, a gente foi lá na classe que tem o main e colocou que esse form vai ser o que vai abrir quando rodar a aplicação. Então, se clicar nesse menu sair, vamos fechar a aplicação toda, vamos acabar com ela, vamos fechar o programa. Então, para mim fechar, como é que é a aplicação em inglês? Application, ponto, como é que é sair em inglês? Exit. Então eu vou dar um exit e vou fechar minha aplicação. Só isso. Então toda vez que alguém for lá e clicar no menu sair, ó, tá vendo aqui? Quando a pessoa estiver executando e vir aqui clicar no menu sair uma vez, ele vai, tá vendo que ele já veio para cá, ó, ele vai vir e vai executar essa linha, application.exit, e vai finalizar a minha aplicação. Então o menu é isso. Então eu tenho aqui o meu menu sair. Se eu der um botão direito propriedades nele, olha lá, ó, vocês vão ver que por aqui também consigo vir nas propriedades dele. Aqui eu clico no raio para ver os eventos e aqui eu consigo ter o evento clique. Que, olha lá, esse é o nome. Então, para mim achar ele lá no código, é esse nome aqui, ó. Eu posso ir lá e alterar. Se eu alterar lá, ele altera aqui para mim também o nome. Mas por padrão, como eu coloquei um nome bem legal, menu sair, eu sei que é o menu sair. E normalmente o .NET ele coloca esse
underline e o evento na frente. Então, se fosse double click, ia estar assim, menu sair, underline, double click. Se fosse mouse down, menu sair, underline, mouse down. Tá? Então, normalmente, o Visual Studio sugere um nome bem legal para a gente. Então, vamos executar de novo. Eu vou apertar F6 para compilar. Ó, vou vir aqui em View Output de novo. Vou apertar F6. Olha lá, ele compilou. Um sucesso, 0 falhas, 3 atualizações. E aí, se eu der F5 agora para rodar, se eu vir aqui no menu sair lá, cadastro normal cliente, não está fazendo nada. Se eu vir em sair, ele encerra a minha aplicação. Tá vendo? Ele fechou ela e volta para o zero. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Então, eu mostrei hoje como que cria o menu e a parte de eventos. E na aula que vem, nós vamos começar a desenhar as telas. Vamos desenhar elas e já vamos voltar aqui no menu para chamar as telas no menu. Também vou explicar conforme for desenhando as telas vão ter mais eventos. Hoje foi uma introdução inicial sobre eventos. Tá? Então, nas telas vou ter o botão que vai ter o evento, clique, vou ter a caixa de texto que eu posso colocar um evento nela, eu tenho o grid que tem os eventos do grid. Então, conforme a gente for avançando nas aulas, eu vou explicando de novo essa parte de eventos e vou até vocês conseguirem entender legal essa parte de eventos. De forma resumida, cada objeto, cada controle que você coloca na tela, ele tem as propriedades e os eventos. E você configura as propriedades que são as aparências e os eventos que são os acontecimentos, as movimentações ali, o que pode acontecer ali naquele objeto, que você pode pegar esse acontecimento e tratar, fazer as tarefas que você quer que executa quando aquilo acontecer. Tá? Isso é de forma resumida.